Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um show de química para você da primeira série, diretamente dos estúdios 1 do Aula Paraná para todo canto do estado, de norte a sul, de leste a oeste. Seja muito, mas muito bem-vindos, senhoras e senhores. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos para os nossos recadinhos do coração. Câmera 2, produção, por gentileza. Atenção, você aluno que está assistindo as aulas pela televisão, não esqueça de agendar um dia e um horário com a sua escola para fazer a entrega das atividades. E você que acessa o Classroom, não esqueça que a chamada mudou. Para validar a sua presença, você precisa então realizar e entregar a atividade obrigatória. Belezinha? Show de bola? Perdão. Para começar, aquele start, né? Eu vou dizer show daqui, vocês vão dizer show aí, aonde quer que vocês estejam, numa única só voz. 1, 2, 3 e show, senhoras e senhores. Ai, que alegria. Vamos lá então ver o que nós vamos ver hoje. Ver o que nós vamos ver é bom, né? Relembrar um pouquinho da aula anterior, né? Lembra que nós falamos um pouquinho sobre os óxidos, né? Na aula passada a gente já fez uma retomada sobre os óxidos, né, que nós estamos trabalhando, que são compostos binários, né, ou seja, formados por dois elementos químicos, sendo que um deles obrigatoriamente precisa ser o oxigênio. Tá? Então a gente falou um pouquinho sobre essa formação e um pouco da classificação, né? Tem aqueles óxidos com caráter ácido, tem aqueles com caráter básico, certo? Tem os neutros, né? Tem aqueles que têm caráter anfótero, que podem se comportar como ambos, tanto como um ácido como uma base, beleza? Hoje, galera, sim, senhoras e senhores, estamos na aula de número 49, galera. Oh, meu Deus do céu! Quanta coisa a gente já viu nesses tempos de aula, desde abril, né, produção? Desde abril aí, a gente trabalhando aí com essas aulas. Que maravilha! E vocês fiéis aí, inclusive, obrigado aí. Parabéns pelo empenho e pela dedicação de vocês, tá? O objetivo da aula de hoje, galera, é a nomenclatura. É saber dar nome aos compostos, nesse caso, aos óxidos. Então, eu vou passar para vocês toda a regra de nomenclatura, tá? E também fazer, então, a resolução de alguns exercícios. Eu não sei como é que tá o tempo, o clima por aí hoje, galera, mas aqui, velho do céu, o negócio tô derretendo, rapaz, vocês não têm ideia, né? Que não passa cordinhos, também sou peludinho, daí já viu, no calor o bicho pega, gente. Relembrando, então, a definição de óxidos, como eu já disse, né? Compostos formados por dois elementos, sendo que o oxigênio é o mais eletronegativo deles e sempre vai estar do lado direito, tá? A fórmula geral, então, eu tenho um elemento qualquer, desde que não seja o flúor, ligado ao oxigênio, certo, galera? Aí nós temos os óxidos iônicos, né? Lembrem que os óxidos iônicos são todos aqueles óxidos onde o oxigênio se liga a um metal, certo? Nesse caso, galera, da nomenclatura, então, nós temos lá, ó, cargas fixas, certo? Ou seja, toda a família 1A, toda a família 2A, todos os metais alcalinos terrosos, mais o alumínio, o zinco, o cádmio e a prata. Todos esses, galera, não tem segredo, não tem erro, certo? É bem tranquilo, tá? Para a gente dar nome a esses compostos, a esses óxidos iônicos formados por esses elementos químicos, tanto metais alcalinos, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, quanto os terrosos, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, mais esses daqui. O segredo é o seguinte, tá? Você coloca lá a palavra óxido, e o nome do cátion que está ligado, ou seja, o nome do metal. Então se é o sódio ligado ao oxigênio, óxido de sódio, tá? Então sempre nesses casos o nome, e é fácil, né? Óxido de alguma coisa. Show de bola? Bem fácil. Quer ver? Ó, vem comigo aqui, galera, alguns exemplos. O primeiro que eu acabei de falar, né? Na2O. Por que 2 aqui? Porque a carga do oxigênio é 2, né? E as cargas, elas se cruzam para saber o índice, lembra? Isso a gente viu em ligações iônicas, tá? Então, nesse caso,
óxido, vai Brasil, de, e o nome do metal ligado, sódio. Óxido, de, e o nome do metal ligado, cálcio. Aí, professor, que fácil, manda outra, né? E agora? Óxido de alumínio. Próximo. Óxido de zinco. Tranquilo? Beleza? Nesse caso, então, né, galera, eles possuem um NOx fixo, não muda a carga, então é só óxido mais o nome do metal. Óxido de e o nome do metal, o nome do cátion, tá? Aí nós temos a nomenclatura para os metais que têm cargas variáveis, né? Que tem esse NOx. NOx é o número de oxidação, tá certo? Então, quais são os compostos que têm essa carga variável, tá? Cobre pode ser mais 1, como pode ser mais 2. Mercúrio pode ser mais 1, pode ser também mais 2. Ouro, mais 1 ou mais 3. Ferro, mais 2, mais 3. E por aí vai, tá? Só voltando aqui algumas situações. O cobre não é cobroso ou cobrico, certo? É cuproso ou cúprico. Lembrando que o cobre, né, esse nome vem do latim, certo? Por isso que o símbolo do cobre é Cu, que vem de cuprium, beleza? Assim como o ouro, né? Não é ouroso, não é ourico, é auroso ou áurico, porque no latim o ouro é aurum, beleza? Tranquilo? E aí, quando você tem a galera com o NOx menor, você acrescenta o sufixo oso. Quando é o NOx maior, você acrescenta o sufixo ico. Lembra que a gente trabalhou exatamente esses dois sufixos quando trabalhamos com as bases? Que tinha lá o hidróxido ferroso, o hidróxido férrico, né? A mesma coisa com a questão dos óxidos. Quando tem carga variável, você acrescenta o oso para quem tem a carga menor, você acrescenta o ico para quem tem a carga maior. Show de bola? Belezinha? Maravilha então. Então vamos lá, metais com as cargas variáveis. Óxido de, o nome do cátion, né? Nesse caso é o metal, e a carga do metal. São dois tipos, ou você acrescenta o oso e o ico, ou você coloca em números romanos o número da carga daquele elemento, tá? Lembrando que a fórmula geral é essa, né? Você tem a carga ali ligada, né? A carga de cada elemento, a carga de cada o NOx de cada elemento, e ele vai cruzar daí para saber o índice, certo? Exemplos, professor? Sim. Aqui eu tenho o óxido de ferro 2. Por que óxido de ferro 2? Se aparece um ferro só? Porque a carga, o NOx do oxigênio é menos 2 e o NOx do ferro é mais 2. Mais 2 com menos 2, 0. Então, nesse caso, você precisa de um átomo de cada elemento apenas. Tá? Então, por isso, óxido de ferro 2. Mas a carga desse ferro é 2. Beleza? Show! Aqui, galera, olha só. Óxido de ferro 3. Esse 3, que é o índice do oxigênio, é a carga do ferro, não pode esquecer. A carga do ferro, a carga do meu elemento, é o índice do oxigênio, tá? Então, óxido de ferro 3. CO2O, óxido de cobre 1. Não é 2, porque vale a carga que está no índice do oxigênio, tá bom? E nesse caso, óxido de cobre 2. Novamente, o mesmo exemplo da questão do ferro lá, né? Como cobre e oxigênio possuem carga 2, mas com sinais opostos, 0, você usa um átomo de cada. Tranquilo? E a questão das cargas variáveis, né? Nome, óxido, né? De, o nome do cátion, NOx maior ou NOx menor. Para o maior, acrescenta ico, para o menor, você acrescenta oso. Então, alguns exemplos. O FeO é aquele que apresenta um NOx menor, que é mais 2. Menor acrescenta oso. Óxido ferroso. Óxido férrico, certo? Óxido cuproso, porque é o NOx menor do cobre. Óxido
cúprico, tá? Então perceba que os NOx são variáveis, o oso você usa para quem tem um NOx menor, a carga menor, o Ico você usa daí para quem tem a carga maior. Show de bola? Belezinha? Maravilha então, galera. Lembrando, né, o cobre varia então do seu nome do latim, que é cuprum, certo? Para os óxidos moleculares é mais fácil, é mais tranquilo, certo? Você vai acrescentar o prefixo di, tri, tetra e assim por diante para indicar o número de átomos do oxigênio, certo? Assim também como para indicar o número de átomos do meu elemento. Aí é mais fácil, certo? É bem mais tranquilo para você dar nome. Então eu uso o prefixo, né, indicando o número de átomos de oxigênio, mais a palavra óxido, de, o prefixo indicando a quantidade de elementos e o nome do elemento, certo? Professor, tem exemplo? Professor, eu quero exemplo. Tenho, galera, aqui, ó. São 2 oxigênios de 2 óxido de enxofre, certo? Dióxido de enxofre. E SO3? Fácil, né? Se di é 2, tri é 3. O gaúcho, né? O trióxido de enxofre, beleza? CO2, dióxido de carbono. CO, monóxido, porque é um oxigênio só, de carbono. N2O, monóxido de porque são 2 nitrogênios, certo? Beleza? Show de bola? Pentóxido, porque são 5 oxigênios de fósforo, porque são 2 átomos de fósforo. Certo, galera? Beleza? Bom, cansei, né? Dados aí as regras de nomenclatura dos óxidos, agora então chegou a hora de praticar. Chegou a hora de exercitar, tirar a bunda da cadeira, dar aquela remexidinha, fazer aquela atividade física. Professor, por que você não faz também, né? Ô, ignorante! Ah, louco, vou até passar o primeiro exercício. Nesse exercício, nós temos 2 partes, tá? O maestro Júlio vai deixar um tempinho para vocês lerem essa primeira parte e depois vocês vão para a segunda parte, aonde está a pergunta do exercício. Beleza, galera? Então, ó, tá ligado, né? Façam aí, que eu tô esperando aqui.
Muito bem, senhoras e senhores, tempo esgotado, vamos que vamos que vamos então resolver esse exercício aqui, galera. Olha lá, sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos que estão presentes na atmosfera, tá? Entre eles, os principais responsáveis, nós temos o NO2, SO2, SO3. Muitos desses óxidos, desses gases, inclusive, né, que formam a chuva ácida, são aqueles que são gerados através da indústria, né? Aqueles que são eliminados lá pela indústria, pelas chaminés e tudo mais, tá bom? Ele quer que a gente indique quais são os nomes desses óxidos. Então eu tenho que saber lá qual é o nome do NO2, do SO2 e do SO3. Aí você olha e fala assim, nossa, professor, que fácil, porque você já deu spoiler. Se você prestou atenção, você lembra que eu já passei o nome desses carinhas aqui, né? E a resposta certa é a letra B, galera, beleza? É a letra B de beleza, tá? O dióxido de nitrogênio, como ambos são óxidos moleculares, você coloca o prefixo do número de oxigênios, tá? Nesse caso não precisa colocar o prefixo do número dos elementos, porque é um para cada um. Entendeu? Tá bom? Então, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, certo? Letra B é a resposta correta. Tranquilo? Mais um exercício aí na tela para vocês, aquele tempinho marotinho para vocês responderem o exercício e já já eu volto com a resposta.
Voltamos, galera. E aí, conseguiram responder? Tenho certeza que sim, né? Essa vocês tinham que tomar cuidado por conta das cargas, né? Então eu tenho lá o Na mais 1, o Ca, perdão, mais 2, o Fe mais 2 e o Fe mais 3, certo? Eles têm que combinar por meio de ligação iônica com o íon O2-, certo? Lembra, né, galera? Você pega o cátion, você pega o ânion. As cargas são diferentes, tu cruza essas cargas para descobrir o índice de cada átomo. As cargas são iguais, facilita o trabalho. Você precisa de apenas um átomo de cada elemento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esses compostos aqui, esses elementos, esses íons, eles são metais, certo? E aí, como é metal e um não metal, a ligação é iônica. Tranquilo? Belezinha? Então, olha lá, Na+, O2-, então esse 2 do oxigênio desce como o índice do sódio, certo? Fica então Na2O, O1, porque a carga do sódio é 1, certo? Aqui, ó, resposta é a letra C, Na2O, óxido de sódio. Lembrando que como é um iônico, né, como é ligado a metal, você não usa o prefixo di, tri, tetra e por aí vai, certo? CaO, perceba que tanto o cálcio quanto o oxigênio, meus queridos, possuem a mesma carga, só que com sinais contrários. Ou seja, a soma das suas cargas é igual a 0. Eu disse 0, certo? Portanto, você precisa de apenas um átomo de cada elemento, formando, aí, no caso, o óxido de cálcio. Na questão do ferro, certo? O ferro com a carga 2+, a mesma situação. Você precisa de apenas um de cada, certo? Eu acho que eu errei ali, mas acontece, tá, galera? Mas é o óxido, então, de ferro 2, certo? E o Fe3, óxido de ferro 3, Fe3, Fe2O3, beleza? Tranquilo então, galera? A resposta certa é a letra D. Eu me enganei aqui na hora de colocar a resposta, tá bom? Peço desculpas aí pelo erro. Às vezes acontece. A resposta certa, vou falar de novo para vocês, é a letra D. Beleza, galera? Beleza, meus amores? Maravilha então, galera. Próximo exercício, atividade número 3 na tela para vocês. Aquele tempinho marotinho e já já eu volto com a resposta.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta, galera. Tudo certinho, tudo na paz, tudo na beleza. Estão fazendo exercício bonitinho? Maravilha então, galera. Aqui eu falo sobre o anidrido sulfúrico, que é a denominação do óxido de enxofre, que quando reage com a água, forma o ácido sulfúrico. E ele pergunta qual deve ser a fórmula molecular desse óxido. Se você ficou esperto, se você pegou o caderninho, se você anotou tudinho, que a gente passou para vocês nas aulas anteriores, você está ligado? Você vai saber responder. Agora, se você não fez nada disso, aí acho que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Lembrando então, galera, a questão aqui na correção, você usa o trióxido de enxofre, tá? Porque ele tem um caráter ácido, ok? E como ele tem um caráter ácido, quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfúrico, tá certo? Então a resposta certa desse exercício é a letra C, galera. Letra C de show! Escreve aí no chat do Aula Paraná, show com C, galera. Que loucura, velho. Aí, ó, eu tô acompanhando, hein? Eu tô vendo vocês lá no chat do Aula Paraná, sempre mando um salve para vocês, muito legal. E obrigado pelo carinho de vocês sempre lá no chat do Aula Paraná. Adoro isso, acho fantástico esse carinho e é muito bacana essa interação quando a gente consegue ter, né? Então um abraço aí para vocês que acompanham as aulas pelo aplicativo, assim como um abraço para quem acompanha pela televisão, pelo YouTube, seja como acompanha, mas acompanha. Um grande abraço para vocês, galera. Último exercício, eu prometo que eu paro de falar, tá certo? E vocês vão poder descansar um pouquinho. Descansar mais ou menos, né? Que dependendo vocês têm mais aula ainda, né? Então façam aí, galera, que eu já volto com a resposta.
Muito bem, galera, a Serra dos Carajás é uma grande cordilheira e acidente geográfico presente no sudeste do estado do Pará, no Brasil. Na área da serra desenvolve-se o projeto Grande Carajás, um grande e ambicioso projeto de extração mineral em operação, que é justamente do que fala o exercício, né? Professor Robert também é cultura, né? Mas o Google é mais, tá? Peguei essas informações lá do Google, tá bom, galera? Que, enfim, qual é a fórmula molecular do óxido de ferro 3, hein? Tá aqui, ó, letra D. Oxigênio carga -2, ferro carga +3, tu cruza essas cargas, fica então Fe2O3, beleza? Essa é a resposta certa. Lembrando que hoje nós vimos um pouquinho sobre a nomenclatura dos óxidos e também a resolução de exercícios, né? Fica aí o meu grande agradecimento a vocês, meu muito obrigado por esse carinho maravilhoso que vocês têm por mim. Agradeço toda essa produção aqui, diretamente dos estúdios 1 do Aula Paraná e um beijo no coração de vocês. Nos vemos aí na próxima aula, beleza? Até mais. Tchau, pessoal.